um peso, né? É uma condenação, um juízo. Abra aí Malaquias 2, nós vamos ficar de pé, os que puderem, e vamos ler do verso 1 até o verso 9 de Malaquias capítulo 2. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Deus, eu quero pedir ao Senhor que essa dura palavra ela seja exposta para nós hoje, segundo aquilo que ela mesmo diz, com fidelidade, e que possamos por ela ser instruídos na vontade e no caminho do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Nós começamos há 2 semanas, hoje terceira semana, a estudar o texto do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Entre ele e o surgimento do João Batista, que é o primeiro profeta do Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos, que nós chamamos de período do silêncio ou período interbíblico. No capítulo 1, que nós concluímos semana retrasada, nós falamos sobre a primeira queixa de Deus contra Israel. Ele diz que Deus os amou e eles se perguntam em quem o Senhor nos tem amado. E Deus, para demonstrar esse amor que ele tinha por Israel, ele vai usar a eleição como prova de que Deus amou Israel. E Israel não foi escolhido por alguma coisa que ele tinha feito. Lá em Romanos vai dizer que nem Israel, nem Esaú e nem Jacó tinham feito qualquer coisa boa ou má. Então Deus ele escolheu com base na sua livre vontade. Deus escolheu, e isso é uma demonstração do amor de Deus por Israel, porque Deus não apenas amou, separou Israel, mas ele cuidou, protegeu Israel durante toda a sua caminhada. Na segunda parte, na segunda mensagem, nós vimos que Deus ele rejeitava o culto impuro e manchado pelo pecado. Aquilo que o povo estava oferecendo a Deus, Deus estava rejeitando. Deus não mais aceitava o culto que os judeus estavam oferecendo dia a dia, todo sábado. Deus ele rejeitava porque aquilo que estava sendo oferecido contrário à palavra, à lei, ao mandamento de Deus que eles deveriam seguir. Agora, no capítulo 2, do verso 1 a 9, Deus ele volta suas palavras para aqueles que foram escolhidos como líderes espirituais do povo, os sacerdotes, os responsáveis por aquilo que era oferecido de maneira indigna no final do capítulo 1. Ou seja, todo aquele caos que havia no culto, toda a desobediência, irreverência e desprezo, a desonra, essa palavra desonra é uma palavra-chave no livro do profeta Malaquias. A desonra, ela só acontecia por causa da postura
daqueles que deveriam zelar pela obediência à lei, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram todos da tribo de Levi. Existem leis a partir de Êxodo, quando nós temos a instituição do ofício sacerdotal, nós temos aí a lei de que os sacerdotes, eles deveriam todos vir da tribo de Levi. Era obrigatório, não havia a opção, você não fazia concurso para sacerdote, você não era eleito sacerdote. Para você ser sacerdote, você deveria nascer da tribo de Levi. Quem não nascesse da tribo de Levi estava desqualificado para o ofício sacerdotal, porque Deus havia determinado em sua lei que os levitas sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi. Não entendo hoje, porque o pessoal chama ministro de louvor, músico de igreja de levita. Isso é uma tremenda bobagem. Não faz o menor sentido. Inclusive é desobedecer a lei de Deus. Porque Deus diz que o levita deveria vir da onde? Da tribo de Levi. Se eu não nasci da tribo de Levi, quando eu digo que eu sou levita, estou desobedecendo a Deus. Então, não faz o menor sentido chamar músico de igreja de levita. Tem nada, absolutamente nada a ver. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Inclusive, da tribo de Levi haviam duas estirpes, digamos assim. Nós tínhamos os sacerdotes, que eles deveriam vir da família de Arão. Arão era da tribo de Levi. E os sacerdotes, eles deveriam ser oriundos descendentes de Arão. Os demais homens da tribo de Levi, eles faziam parte daquilo que nós chamamos de ofício levítico. Eles não tinham as mesmas funções do sacerdote, mas proviam todo o suporte para a adoração em Israel. E os levitas, a menor tarefa do levita era cantar, viu? Não havia coral de levita. Os levitas, na verdade, eram responsáveis por transportar a Arca da Aliança, eram responsáveis pela limpeza do lugar, eram responsáveis pelos recolhimentos das ofertas, eram coisas braçais, não tinha nada de música, não. Esqueça, né, boa parte disso que as pessoas falam, porque ele era levita. Não. Na verdade, a grande responsabilidade de oferecer os sacrifícios, né, de entrar no santuário para derramar sobre a tampa da Arca da Aliança o sangue da propiciação, tudo isso era função sacerdotal e não levita. Os sacerdotes, eles eram mediadores entre Deus e os homens, né? E havia uma série de restrições sobre quem poderia exercer qualquer ofício levítico ou sacerdotal. Não bastava nascer na tribo de Levi, não bastava nascer da família de Arão. Eles, além disso, deveriam passar por um critério. Eles não poderiam ser mulheres, Aí você imagina uma cantora se chamando de levita hoje em dia, como é que isso duplamente ofende a Deus? Porque não é levita e ainda que fosse da tribo de Levi não poderia porque é mulher. E a gente se sente muito à vontade em vários aspectos da nossa espiritualidade evangélica, desobedecer a Deus, a gente não vê problema nenhum. A gente desobedece a Deus para Ele. Como é curioso isso, né? A gente desobedece a Deus em nome do próprio Deus. Então, eles deveriam ser homens, eles não poderiam ter defeito, não poderiam ser coxos, eles não poderiam ser inférteis, eles não poderiam ser cegos, eles não poderiam ter qualquer imundícia, que fossem manchas pelo corpo, algum tipo de doença na pele. Eles eram pessoas tratadas naquela época como pessoas perfeitas. Não poderiam. E suas funções, a função sacerdotal, não era só uma, eles tinham como função principal e mais conhecida oficiar no culto. Eles recebiam o animal, avaliavam o animal, e se aquele animal estivesse apto a ser oferecido, ele tinha como função degolar aquele animal, desossar aquele animal, tirar o seu couro. Quer dizer, não era uma tarefa muito fácil para uma mulher cumprir. Você imagina, você pega um novilho, um filhote de vaca, e você vai degolar aquele animal, vai pegar aquele animal, tirar todo o couro, vai retirar as suas entranhas. Quem fazia isso? Eram os sacerdotes. Mas não faziam apenas isso.
eles também tinham como objetivo ensinar a lei do Senhor, eles eram professores, eles ensinavam a lei e eles também executavam a função de juiz, porque eles eram responsáveis, com base na lei de Moisés, eles eram responsáveis por julgar as causas do povo. Além de tudo, os sacerdotes eles faziam diagnósticos de saúde. Se alguém tinha uma mancha na pele, ou até mesmo uma mancha na parede da casa, quem ia até aquele lugar para avaliar era o sacerdote. Então, essas eram, isso sem falar em outras funções menores, viu? Eles eram cheios de funções. E essa era a responsabilidade. Então, era dentro de Jerusalém, dentro da cultura judaica, um ofício extremamente importante que deveria ser feito com muito zelo e muita responsabilidade. Então, era um ofício ímpar dentro da cultura judaica. E em Malaquias, o que nós vemos é o completo desvirtuamento de toda essa função. Eles simplesmente estavam abandonando o zelo, o respeito e a honra que tinha sobre eles ao exercerem aquela função sacerdotal. E Deus, ele condena, não por terem abandonado o ofício, porque eles continuavam a fazer aquilo que eles deveriam legalmente fazer. Enfim, eles recebiam os dízimos para fazer aquilo. O levita, o sacerdote, quando as terras foram distribuídas a Israel por ocasião da tomada de Canaã, os levitas eles não receberam parte na terra. Das 12 tribos, a tribo de Levi, ela não recebeu herança na terra, eles não poderiam ter possessão de terra. E para que eles pudessem ser sustentados, haviam os dízimos, além das ofertas que eram oferecidas e parte eram dadas aos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles continuavam a manter ativo todo aquele processo religioso, da oferta dos sacrifícios, dos julgamentos, do ensino. O grande problema não é o fato deles terem se ausentado das suas funções sacerdotais, mas é que eles estavam sendo infiéis no exercício desse ofício. Eles não eram mais fiéis a Deus naquilo que eles faziam. Eles ocupavam o lugar, eles estavam executando as suas funções, eles estavam trabalhando, os sacerdotes eles estavam ocupando os seus lugares, os seus postos. Era muito complexo. Quando você vai estudar a religiosidade de Israel, é muito complexa como eles se organizavam em turnos, em períodos. Era um negócio bem complexo, mas tudo estava funcionando. Agora, estava funcionando de uma maneira que não agradava a Deus. Aí é que nós precisamos começar a fazer uma nossa reflexão de nós como crentes na época de hoje, que não é pelo fato de nós termos determinadas atividades na igreja que aquilo esteja agradando o coração de Deus. Não é pelo fato de termos o pregador, de termos o culto, de termos EBD, de termos culto de oração, de que essas coisas de fato estejam agradando a Deus, porque os sacerdotes, eles cumpriam religiosamente as suas funções, mas a maneira como eles executavam e exerciam o seu ofício estavam trazendo desonra a Deus, como nós já vimos no capítulo anterior. E por conta desse comportamento reprovável que nós encontramos lá no capítulo 1, tratando acerca do culto, de que eles ofereciam até mesmo animais roubados como sacrifício ao Senhor, tendo como base esse pano de fundo, nós entendemos a partir do versículo 1 de Malaquias capítulo 2, porque Deus ele faz 4 ameaças aos sacerdotes. Ele inicia no versículo 1, e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. A lei, ela valia para todo o povo. E aparentemente aqui no versículo 1 há uma certa ironia da parte de Deus. Quando ele diz, este mandamento, quer dizer, vocês não entendem, não conhecem, não sabem dos mandamentos? Pois é, agora eu vou dar um mandamento que é só para vocês, viu? Então existe uma certa ironia, uma certa afronta na postura que o sacerdote tinha.
Deus, ele repreendeu o culto do povo anteriormente, e agora Deus, ele se volta para a liderança espiritual, para os modelos do povo, para os responsáveis de não cobrar uma atitude correta e comprometida do povo quando se apresentasse perante Deus. Porque grande parte da responsabilidade do caos espiritual de Jerusalém eram dos sacerdotes. É sempre assim, queridos. Eu já ouvi, a igreja que eu fui pastor anteriormente a este ministério, já teve divisão. Conheço muitas igrejas que tiveram divisões. A maioria dessas divisões acontecem por causa de quem? Por causa da liderança. Maior parte dos problemas que a gente encontra escândalo começa onde? Começa na liderança. Você ouve na internet os grandes dilemas no que diz respeito ao verdadeiro evangelho, aquelas pessoas que pregam um outro evangelho. Quem são as pessoas que pregam outro evangelho? Líderes, pastores. Então, a responsabilidade aqui, Deus aponta para a liderança espiritual de Jerusalém. Eles deveriam ensinar, eles deveriam repreender, deveriam disciplinar, deveriam impor limites, mas nada disso estava sendo feito. Eles conheciam tudo o que a lei dizia, mas no fim eles a desprezavam. Por isso, amados, estar investido de autoridade é uma grande responsabilidade. Ser mestre, pregador, pastor, professor, missionário é uma grande responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz que quem quer ser mestre vai ser cobrado ainda mais, por causa da responsabilidade que tem. O que Deus ele pede a esses sacerdotes? Que eles ouçam e que eles honrem. Não basta ouvir, não basta ser exposto à Escritura, é preciso colocar em prática para que o nome de Deus seja honrado. E esses sacerdotes não estavam fazendo isso. Ele diz: esse mandamento que eu vou dar para vocês é para que vocês saibam o que eu penso sobre a maneira como vocês são líderes em Israel. O que é triste perceber nesse texto, do versículo 1 ao versículo 4, é que eles só saberiam que essa profecia era de Deus quando tudo de ruim tivesse acontecido. É um alerta que você só acorda depois que o pior acontece. É igual a gente. Deus ele fala: cuidado menino, cuidado moça, cuidado rapaz, cuidado mãe, cuidado pai, cuidado mulher, cuidado homem, cuidado marido, cuidado esposa. Deus fala, a gente só vai saber que era com a gente depois que o pior aconteceu. Seria assim com o sacerdote de Jerusalém. Deus ele está falando agora, Deus ele está mostrando, mas está dizendo: vocês só vão saber que isso é palavra de Deus quando for tarde demais. Será que não acontece com a gente assim também, irmãos? Deus fala com a gente, insiste, é palavra, a gente lê a Bíblia, Deus fala, e a gente sempre fecha o coração, fecha os nossos olhos, fecha os nossos ouvidos, nos tornamos surdos e insensíveis à voz de Deus, e quando acontece, aí a gente lembra que tudo aquilo era com a gente. Primeira ameaça que Deus faz aos sacerdotes: enviarei sobre vós a maldição. Queridos, você ouvir da boca de Deus que você é maldito é algo extremamente grave. Essa maldição que Malaquias está falando para o sacerdote se baseia em Deuteronômio 28, depois você pode ler na sua casa. Em Deuteronômio 28 é dito que se o povo desobedecesse e desonrasse a Deus, eles seriam enviados para o cativeiro. Opa, mas espera aí. O livro de Malaquias é um livro pós-exílico. Da onde eles acabaram de chegar? Do cativeiro. E para onde Deus está dizendo que vai mandar novamente eles? Para o... A gente passa pelas nossas lutas e a gente não aprende nada. A gente sempre tem que tomar uma segunda dose. A gente sempre tem que experimentar uma nova repreensão.
Algo de ruim sempre tem que acontecer de novo com a nossa vida. Eles foram enviados para o cativeiro em cumprimento da maldição de Deuteronômio 28. Deus graciosamente faz com que eles retornem para Jerusalém. Depois de 70 anos, quando eles voltam, é como se eles não tivessem aprendido nada na Babilônia. Como se toda aquela experiência dura e difícil não tivesse ensinado nada. O que Deus faz? Não aprenderam não? Espera aí, maldição. No ano 70 depois de Cristo, imperador Tito, general Tito, com seus exércitos, invadem e destroem completamente Jerusalém. Não ouviram uma vez, não ouviram uma segunda vez. Como isso é grave. Novamente eles estavam recebendo uma palavra de maldição de Deus. Então, primeiro, Deus ele promete que aquele povo será maldito. Segunda ameaça, eu amaldiçoarei as bênçãos de vocês. Gente, como isso aqui também é sério, viu? Isso daqui tem dois sentidos. Primeiro, quando diz que eu amaldiçoarei as bênçãos de vocês, a gente tem duas possibilidades, talvez as duas estejam em vista aqui. Primeiro, pode significar que parte daquilo que era oferecido pelo povo em sacrifício ia para o sacerdote. Era carne, era parte do cereal, o dízimo ia para o sacerdote. Então pode ser que aqui Deus esteja dizendo o seguinte: o que as pessoas dão para vocês será amaldiçoado. Vocês não terão colheita, o que eles derem para vocês estragará, vocês não se saciarão com essas coisas, por causa da maldição de Deus sobre aquilo que lhes estava sendo oferecido ao sacerdote. Pode ser isso, ou pode ser uma outra coisa. Quando, ao final das festas e das celebrações religiosas, os sacerdotes eles levantavam as mãos e eles declamavam sobre o povo a bênção de Números 6, 24 a 26. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. O que Deus ele também pode estar querendo dizer é que quando o sacerdote levantasse e pronunciasse essa bênção, ao invés do povo ser abençoado, ele seria amaldiçoado. Você já pensou estar debaixo da liderança espiritual de alguém que lhe amaldiçoa? Era isso. Ao levantar as mãos, o povo seria amaldiçoado, sem misericórdia, sem paz, sem compaixão, sem graça de Deus. Era maldição sobre aquele povo. Terceira ameaça, eu reprovarei a sua descendência. O sacerdócio, ele era passado de pai para filho. Lembra, eles deveriam vir da tribo de Levi. Então o sacerdote, ele tinha filhos e aqueles filhos seriam os futuros sacerdotes e assim por diante. Não se poderia ter outro sacerdote que não fosse da família de Arão. O que Deus está dizendo? Que vai chegar um momento em que não vai mais haver linhagem sacerdotal. Eu vou extinguir, eu vou acabar, eu vou extirpar o sacerdócio em Jerusalém. Como de fato isso foi feito. Jesus ele cumpriu toda a lei e se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não existe mais ofício sacerdotal diante de Deus a não ser o de Jesus. E a quarta e última ameaça, ele diz: eu passarei esterco no rosto de vocês. Preciso dizer o que é esterco? São as fezes do animal. Gente, é uma linguagem extremamente forte, não apenas no sentido de que Deus ele se propõe a passar fezes na cara de uma pessoa. Você imagina Deus chegando, pegando aquele monte de fezes que fica perto do animal e esfregando na cara de alguém. É como eu disse uma pregação há um tempo atrás, tem coisas sobre Deus que a gente não quer nem pensar. Esse Deus aqui, a gente não conhece na Bíblia, entendeu? Mas ele diz, eu vou, claro que isso é uma representação simbólica,
eu vou pegar o esterco dos animais e vou passar no rosto de vocês. Não é só pelo fato de ser algo desagradável, mas há aqui uma conotação cultural e religiosa muito grande, porque o animal, depois de que ele fosse abatido para o sacrifício, o que eles faziam? Eles desmembravam, como eu falei, retiravam o couro, eles abriam o animal, eles retiravam as entranhas, parte dessas entranhas com couro e com esterco deveriam ser recolhidos, conduzido para fora do acampamento, do arraial, fora da cidade, e em um local apropriado ele deveria ser queimado, porque eles eram considerados imundos. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que é deixar claro para todas as pessoas de maneira visível que aquele homem que estava diante deles, representando Deus, substituindo Deus, aquele homem era um homem impuro, desprezível, inútil. Deus, ele desonraria publicamente e reprovaria os sacerdotes, para que todo mundo pudesse ver. Seriam tão impuros como os excrementos, como as fezes de um animal. E a gente às vezes olha para esses homens que estão aí muitas vezes na mídia, e eu conheço uns que gostam até de que a foto deles apareçam na placa da igreja, como tem um desses pregadores que tem o nome da igreja e a igreja de fulano. Tem lá o nome dele. É como tem a igreja Deus é Amor, tem lá o nome Davi Miranda. Vocês estão entendendo? O que Deus ele faz? Deus ele mostra publicamente que essas pessoas são reprovadas. Elas estão diante do povo, mas Deus conhece o coração e sabe o que essas pessoas estão fazendo. Desonram o nome, por mais que as suas igrejas sejam cheias, abarrotadas, lotadas de gente. Mas se não são fiéis e se não honram o nome do Senhor, Deus desonrará e tornará muito claro que essas pessoas não são aprovadas. Eu lembro de um grande pregador, não vou lembrar o nome agora, era um pregador de origem indiana, alguma coisa assim, eu vou ficar devendo aos irmãos o nome desse pastor, ele não é brasileiro, né? E era um homem extremamente conhecido e respeitado. Quando ele morreu, se descobriu que até dinheiro de oferta ele usava para pagar garota de programa. Então, amados, a gente não pode se impressionar muito com a vida de homens que a gente não conhece. Deus ele deixaria muito claro que aquela pessoa foi reprovada, rejeitada. Quando um homem desse cai e se torna público, a gente acha que foi o diabo que fez aquilo. Foi não, meu irmão, foi Deus que deixou claro. Foi Deus que deixou claro, que passou esterco na cara dele, para que todo mundo visse que aquela pessoa era reprovada por Deus. 4 ameaças. Versículos 5 a 7. Deus ele vai mostrar que a gravidade da situação, a maneira como ele está insatisfeito com tudo aquilo que é feito pelos sacerdotes, se deve ao fato dele ter estabelecido uma aliança com Levi. A tribo de Levi ela foi separada para o serviço de Deus. E eles foram dispensados de qualquer tipo de serviço, a não ser o serviço de se dedicar ao Senhor. Eles tinham como responsabilidade oferecer os sacrifícios, ensinar ao povo, ser modelo para aquelas pessoas. O texto diz, era uma aliança de vida e paz. Deus assumiu um compromisso de dar vida e paz para aquele povo que seria os seus sacerdotes. E ele diz aí, versículos 5 a 7, que a verdadeira liderança espiritual envolve 3 aspectos principais. Ele diz aí a partir do versículo
Versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e afastou muitos da iniquidade. Primeiro aspecto da liderança espiritual é que ele deve envolver a verdadeira instrução. A função do líder espiritual é ensinar a verdade para as pessoas. Não é torná-la melhor, não é torná-la mais bonita, não é entreter, não é fazer gracinha. Não é fazer stand-up no púlpito da igreja. O propósito da liderança espiritual, o maior deles, é trazer, levar para o povo a verdadeira instrução sobre Deus. Segundo, é andar em paz e retidão com Deus. O líder espiritual, ele deve andar com Deus, em paz, em retidão, com caráter, com integridade. E a terceira função da verdadeira liderança espiritual é afastar as pessoas da iniquidade. Fazer com que as pessoas se afastem, abandonem, deixem o pecado. Não é fazer você ter um carro novo, não é fazer você ser próspero. Não é fazer você ser a pessoa mais feliz desse mundo. Pode até ser que isso aconteça, mas a função da liderança espiritual é afastar as pessoas do pecado. Para isso, eles deveriam ter conhecimento, e da sua boca deveria fluir aquilo que é bíblico, pois o texto diz algo muito sério, pois ele é um mensageiro de Deus. Eles eram aqueles que eram responsáveis por levar ao povo a palavra do Senhor. Mas o que eles fizeram, versículos 8 a 9... eles se desviaram, eles abandonaram o caminho. Eles não foram fiéis a esta aliança e se desviaram. Eles não apenas, a partir do versículo 8, vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Olha como isso é sério, meus irmãos. Eles não apenas desonraram a Deus, eles não apenas foram infiéis, não apenas deixaram de proclamar a palavra de Deus com fidelidade, mas ainda levaram outros a se desviar. Fico imaginando, irmãos, o que Deus ele fará com vários e vários pastores que já deixaram de proclamar a verdadeira palavra há muito tempo. Alguns, inclusive, eu admirava profundamente. Quem não lembra aqui, talvez alguns nem eram nascidos na época, quando Caio Fábio veio pregar aqui na época do Machadão, né? Que hoje é a Arena das Dunas. Eu estive lá, muitas pessoas, muitos se converteram. Quem é Caio Fábio hoje? É um blasfemo. Um homem cujas palavras levam as pessoas a se desviarem do caminho. Quem era Ed Renekiewicz? Ele esteve aqui num congresso, eu fui no congresso com Ed René, Ariovaldo Ramos, aqui em Natal. Quem é Ed Renekiewicz hoje? É uma pessoa cujas palavras levam as pessoas a se desviarem da verdade. Isso é grave. Eu não consigo pensar na vida de um líder espiritual, de um pastor, de um missionário ou de quem quer que seja algo mais grave do que isso. Você aprender errado, viver errado e ensinar errado. Qual será a condenação para aquele que, além de se desviar, leva outros a se desviarem? Eu lembro muito de Jesus falando em Mateus: ai daqueles que vêm por quem vêm os escândalos. É melhor que eles façam o quê? Amarrem uma pedra ao pescoço e lancem ela no mar. É melhor morrer. O que Deus fará com essas pessoas que falsamente pregam ou proclamam outro evangelho que não o evangelho do nosso Senhor? Deus, ele lança no rosto desses sacerdotes uma terrível verdade: vocês são desprezíveis e indignos. Olha o que ele diz: por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Vocês acham que o povo tem admiração? Vocês acham que o povo gosta de vocês por causa da usura? Porque vocês são parciais no julgamento? Vocês acham isso? O povo tem desprezo por vocês.
são desobedientes, parciais no julgamento. Que situação, irmãos, dos sacerdotes que deverão liderar o povo no caminho da santidade e agora conduzem o povo no caminho do pecado. Eu queria concluir fazendo duas aplicações. Primeira aplicação é para pastores como eu, pastor Eduardo, nosso irmão Israel aqui que deseja um dia ser pastor, para líderes, professores e todo aquele que é encarregado de ensinar algo sobre Deus. Alguns aqui vão se excluir dessa aplicação. O que eu preciso dizer para mim e para esses irmãos é que nós devemos ser fiéis àquele que nos chamou. Deus não me chamou para encher igreja. Quem dá o crescimento é Deus. Deus nos chama para plantar. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos deu para fazer. Muitos são seduzidos por uma espécie de sucesso que só é possível através da falta de compromisso com a palavra. Tem determinados níveis de comprometimento, de aproximação com esse mundo, que só são possíveis se nós abrirmos mão da palavra. Aí a gente consegue falar com jovem, a gente consegue falar com os universitários, se a gente abdicar, abrir mão do que diz a palavra. É possível, mas Deus me chamou para ser fiel. O nosso sucesso é a fidelidade. O nosso sucesso é manter-se fiel a Deus e a nossa aprovação vem de Deus. Então, primeira aplicação. Segunda. A segunda aplicação é para os sacerdotes. E segundo Apocalipse capítulo 1, 6, 1 Pedro 2, versículos 5 e versículo 9, todos nós somos sacerdotes. Todos nós, de alguma maneira, representamos a Deus nesse mundo. Nós sempre estamos ensinando sobre Deus a alguém, seja com as nossas palavras, seja com a nossa vida. Nós ensinamos aos nossos filhos, ensinamos aos nossos amigos, ensinamos à nossa família, ensinamos aos nossos irmãos em Cristo. Nós sempre estamos ensinando, mostrando e apresentando Deus para as pessoas. E é nossa obrigação como sacerdotes sermos fiéis nesse ministério. Eu sou sacerdote, você também é, e é sua responsabilidade ser fiel ao chamado e à vocação de Deus. É nossa obrigação como sacerdotes levar para as pessoas que convivem conosco uma palavra de vida e de paz, porque essa é a nossa aliança através de Jesus. Queridos, que situação difícil desses nossos sacerdotes lá de Jerusalém ouvir uma palavra tão dura e tão difícil. Mas Deus não para por aí. Nós vamos continuar estudando o livro de Malaquias. No domingo que vem nós vamos falar sobre a infidelidade conjugal. E o que Deus ele tem a falar de maneira dura contra o comportamento daquele povo que se divorciava das suas esposas para contrair casamentos com mulheres pagãs. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que Deus tenha graça, misericórdia e compaixão de nós, seus sacerdotes, instrumentos dele, que sejamos fiéis ao chamado e à vocação do Senhor.